Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Os fiéis que aguardam o Senhor, ou aguardaram o Senhor por tanto tempo, eles, ao verem Jesus voltando, a alegria será tamanha, e eles se alegrarão dizendo: Este é o nosso Deus. Esse que nós aguardávamos, nós esperávamos. Este é aquele que estávamos ansiosos para vê-lo. Este está vindo. Este nos salvará. Nele nos exultaremos. Nele nos alegraremos. Ó, que esperança bendita! A bendita esperança de todos os fiéis filhos de Deus em todos os tempos. Será um momento de muita alegria vermos Jesus voltando em glória e majestade para pôr fim ao conflito que o inimigo trouxe para esse planeta Terra. A segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais de toda a Escritura Sagrada. É um fio de ouro, meus amados, que atravessa as páginas sagradas da Bíblia. Um estudioso, ele chegou a estimar que há 1845 referências à segunda vinda de Cristo só no Antigo Testamento. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, há mais de 300 referências ao retorno de Cristo. Isto, então, em média, 1 em cada 25 versos bíblicos tem um que se refere a esta esperança, a esperança gloriosa do retorno de Cristo. Ah, meus amados, que esperança grandiosa, não é mesmo? A esperança do retorno de Cristo. Você está ansioso por esse dia? Eu estou. Estamos nos preparando para esse momento. Portanto, a Bíblia nos enche de esperança com tantas referências sobre este assunto. Depois da reforma, ou depois que a reforma protestante, lá na Europa, naufragou e foi dificultada por divisões, por conflitos, por perseguições, o protestantismo, então, ele criou raízes no novo mundo, no território que se tornaria mais tarde os Estados Unidos da América. E muitas pessoas, eles buscaram tomar um manto de verdade, o que incluía a crença na segunda vinda de Cristo. Entre tantas pessoas, estava ali um batista chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, talvez você já ouviu falar nele. A partir dos estudos da Bíblia Sagrada, que ele exaustivamente estudou, ele então acreditou que Jesus viria em breve. Ele começou a pregar essa mensagem e iniciou um grande movimento que mais tarde enfrentou um desapontamento. Só que os estudos de Guilherme Miller revelou verdades que permanecem muito relevantes até os dias de hoje. Ele descobriu verdades impressionantes a respeito da segunda vinda de Cristo e a respeito de muitos outros assuntos, como o do santuário, verdades proféticas de Daniel e Apocalipse, enfim. Os estudos de Miller,
eles trazem mensagens muito impressionantes para os nossos dias, para o cristianismo atual. Então, os reformadores protestantes, além de Guilherme Miller, e os peregrinos que partiram da Europa, da Holanda, de outros países da Europa para o Novo Mundo, eles almejavam ver Jesus voltar. Sim, havia um período de muita crise material e, acima de tudo, de crise espiritual, perseguições terríveis. Então, começa-se a fuga da Europa para as Américas, formando um grande grupo de cristãos nas Américas. E eles almejavam, quando olhavam para a Bíblia, viam a respeito da volta de Cristo, então eles almejavam muito, como sempre os cristãos almejaram a volta de Jesus. Eles aguardavam ansiosamente por esse alegre evento. Por exemplo, John Wycliffe, ele aguardava a vinda de Cristo como a esperança da igreja. Calvino falou por todos os reformadores quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo como o evento mais feliz de todos. Portanto, para os homens, para as mulheres fiéis de Deus naqueles dias, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com muita alegria, como Paulo falou, como Pedro falou também, esperando, se alegrando nessa bendita esperança. Jesus, ele prometeu lá em João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar, vou organizar, eu vou deixar tudo prontinho e voltarei, né? Voltarei para buscar vocês. Isso está em João. Quando nós vamos para Tessalonicenses, Paulo fala para os queridos de sua época também da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos. Tito fala dessa esperança. Interessante que é fácil entender de que a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança, tanta alegria para os cristãos. A esperança na volta de Cristo aponta para o fim do sofrimento, fim da morte, e inaugura, assim, um tempo de paz, um tempo de vida plena. A volta de Cristo prevê o fim de todas as lutas, de todas as guerras, em um mundo de infortúnio que vivemos para um mundo de felicidade, de comunhão eterna entre Cristos redimidos de todas as eras. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança dos verdadeiros seguidores de Cristo. A última promessa do Salvador lá no Monte das Oliveiras é de que ele viria outra vez. E esta promessa iluminou o futuro daqueles discípulos. Encheu o coração daqueles discípulos de alegria, de esperança. E nem mesmo as grandes provas, tristeza e nem a morte apagaram de seus corações aquela esperança. Nada pôde ofuscar a esperança dos discípulos. Em meio a tanto sofrimento, tanta perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo foi a bendita esperança de todos eles. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar, quando muitos dos seus queridos morriam, esperando, eles aguardavam a volta de Cristo para os seus dias, mas Jesus não voltou e muitos deles morrendo ou morriam. Então Paulo confortou eles com a esperança de que Jesus voltaria. Olha, ele vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos, ele vai transformar os vivos e juntos nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Paulo então conforta os queridos que viam os seus
morrerem antes de Jesus voltar, dizendo, não se preocupe, não, eles vão ressuscitar, eles não vão ficar na sepultura. Não, eles vão ressuscitar e todos vão subir para o céu, vão viver eternamente com Jesus Cristo. Portanto, Jesus promete, os fiéis aguardam, os fiéis são confortados pelo apóstolo Paulo, por Pedro, por João, enfim, de que ele voltaria e levaria os seus fiéis, ressuscitando os mortos, transformando os vivos para encontrar o Senhor. Embora os reformadores eles acreditassem no retorno literal, no retorno visível, no retorno audível, no retorno glorioso de Cristo, a verdade é que essa compreensão foi mudando com o tempo. Essa compreensão do retorno literal, visível, audível de Cristo foi mudando com o tempo. Pregadores populares do século XIX ensinaram que Cristo viria para estabelecer o seu reino aqui na terra e inaugurar aqui na terra 1000 anos de paz. Olha que coisa. Jesus volta, ele estabelece aqui um reino aqui na terra, ele governa aqui por 1000 anos. Isso levou a igreja da época a uma letargia espiritual. Os discípulos de Cristo também entenderam mal, muitas vezes, as mensagens de Cristo e até a natureza da vinda de Jesus. A primeira vinda de Cristo foi entendida mal pelos estudiosos da profecia e pelos próprios discípulos que andaram com Jesus, eles entenderam muito mal. Por vezes, eles pensavam que Jesus iria vir como um general que quebraria o jugo romano e estabeleceria o seu reino aqui, libertando o povo da condenação do jugo romano, dos grilhões que prendiam eles ao jugo romano. Por vezes, a volta de Cristo é entendido mal. Mas o livro de Atos diz, olha, vocês estão olhando para o céu. Por que vocês estão olhando para o céu? Vocês vão ver ele voltar assim como vocês estão vendo ele subir. Vocês verão ele voltar do mesmo modo. Jesus subiu em corpo. Ele voltará corporeamente. Ele voltará. Vocês verão ele voltar assim. Vocês estão vendo? Então vocês verão também. O livro de Apocalipse 1,7 diz que todo olho vai ver Jesus voltando em glória e majestade. O livro de Mateus 24, verso 27 ao 31, fala que ele vai voltar e todo olho verá. Ele virá com clangor de trombeta, ao som de trombeta, com os seus anjos, e os seus anjos reunirão os escolhidos de uma outra extremidade da terra. Quando Cristo ele veio pela primeira vez como um bebê lá naquela manjedoura, poucos puderam discernir a sua vinda. Mas quando ele vier pela segunda vez, meus queridos, todo olho o verá. Poucos viram Jesus vindo lá na primeira vinda, porque não entenderam a profecia. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, todo olho vai ver, todos ouvirão a trombeta soar, todos contemplarão a glória de Cristo. Não sejamos enganados, a Escritura deixa bem claro os eventos que cercam o retorno de Cristo. Ao povo de Deus que por tanto tempo, meus queridos, peregrina nesta jornada aqui na terra, nesta região de sombra de morte, é dada uma esperança preciosa, uma esperança que inspira, que é a promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida. Ele vem para levar os seus filhos ao lar celestial. Ele vem para levar de novo ao lar os seus filhos que peregrinam, seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras. De nada adiantaria Jesus ter vindo
morrido, ressuscitados, assunto ao céu, deixado promessas e não voltar novamente, perdeu-se todo o ministério, todo o plano. Por isso, assim como ele prometeu, ele cumpriu e cumprirá, ele vai voltar. Tá certo? Os discípulos caminhavam tristes para sua casa e Jesus se pôs entre eles e disse: olha, filhos, tenham esperança, tenham esperança. Adão foi expulso do jardim do Éden por causa do pecado. Por causa do pecado, e Jesus prometeu um descendente, alguém que quebraria as garras, as algemas do inimigo, alguém que voltaria para restaurar o que o pecado manchou. Um dos primeiros líderes adventistas do sétimo dia, Luther Warren, ele dizia aos jovens dos seus dias: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto. Que verdade impressionante isto! A única maneira de estar pronto é se preparar e permanecer pronto pelo poder do Espírito Santo, né? A mensagem do breve retorno de Cristo é um apelo urgente, meu querido ouvinte. É um apelo urgente para cada um de nós. É um apelo para examinarmos o nosso coração, a nossa vida, avaliar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão, como andamos com Cristo. É um chamado para a vida piedosa. Não pode haver neutralidade em respeito à luz da palavra de Deus com respeito à volta de Cristo. E a Bíblia nos encoraja cada dia, meus queridos. Olha, andai como de dia, não como à noite. Vai haver destruição, vai haver mensagem de paz e de segurança, mas vai haver também repentina destruição. Como uma mulher está com dores para dar à luz, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá como ladrão, virá como quando uma mulher está para dar à luz. Ali nas dores de parto, logo vem o nascimento da criança. Esse mundo está sofrendo as dores do parto, ou seja, a antecipação da volta de Cristo é demonstrado pelas angústias que o mundo enfrenta. Sim, tudo o que estamos vendo são dores, mostrando que Jesus logo vai voltar. Assim como os reformadores, com a ajuda divina, eles redescobriram verdades sobre a justificação pela fé, eles redescobriram verdades sobre o santuário, sobre a saúde, sobre a intercessão de Cristo, sobre as verdades sobre os mandamentos de Deus, enfim. Os reformadores redescobriram verdades impressionantes. Então, Guilherme Miller, ele foi um grande instrumento de Deus para redescobrir verdades sobre a segunda vinda de Cristo. Quando aquele homem estudava a Bíblia, ele foi descobrindo verdades que até nos seus dias eram obscuras. Ele ali com a Bíblia, uma caneta, um caderno, ele começou a ler o livro de Gênesis e foi lendo verso por verso, anotando, e a compreensão de cada passagem foi sendo restabelecida, foram sendo clarificadas na sua mente. Ele comparando verso com verso e foi entendendo que a própria Bíblia explicava os versos bíblicos. O estudo da Bíblia é assim. A própria Bíblia explica a si mesma. Guilherme Miller foi compreendendo isso. Olha que interessante, esse verso explica aquele explica esse. Ele foi fazendo referência. O próprio profeta Isaías ensina
Estude a Bíblia, compreenda a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 9, 10, 13, ensina que a Bíblia deve ser estudada assim, e assim foi que Guilherme Miller foi estudando a Bíblia. Provérbios no capítulo 8, verso 8 e 9, sabe o que ele diz? Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas. Para os que têm discernimento, elas são claras e retas. Para o que tem conhecimento, a Bíblia é clara, meus amados. Conhecimento bíblico é muito claro. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas podem e devem ser distorcida, ou são distorcida, ou perversa. Para os que têm discernimento, ela é clara. Tá? Percebeu? E o próprio João escrevendo, Jesus, né? João escrevendo as palavras de Jesus, Jesus diz, olha, quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar você em toda a verdade, ele não vai falar por si mesmo, mas vai falar apenas o que estiver ouvido e visto, e lhes anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito da verdade, ele guia as pessoas em toda a verdade, não há como ou por que ficarmos na obscuridade com relação à palavra de Deus. Ela é clara, diz o livro de Provérbios. Assim temos mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la. Ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Nenhuma profecia deve ser estudada ou interpretada de acordo com a vontade humana, porque homens santos falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Portanto, meus amados, hoje o que acontece ao estudar a Bíblia, muitos cristãos estudam tentando tirar teorias, teologias, conceitos próprios, de acordo com a sua própria consciência, mas a Bíblia assim mesmo se interpreta, ela é clara. O livro do Apocalipse diz que bem-aventurados que leem, os que ouvem as palavras da profecia desse livro e guardam. Ela é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu ao seu servo para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. A Bíblia Sagrada é a revelação. Portanto, meus queridos, assim como Guilherme Miller buscou compreender, buscou cavar tesouros escondidos da palavra de Deus, eu e você devemos fazer assim também. O Espírito Santo, meus queridos, ele abre o nosso entendimento quando nós buscamos nas Escrituras com amor, com carinho, para compreender aquilo que Cristo quer nos ensinar, né? Interessante, meus queridos, que quando nós buscamos a fundo, nós percebemos que, por exemplo, os livros proféticos, eles não são fechados. Muitos não querem estudar o livro do Apocalipse dizendo que é um livro fechado. Não pode ser compreendido, não é verdade. Ele pode e como o Espírito Santo quer, ele é compreendido. Sabe, ali tem muitos símbolos, mas a própria Bíblia dá significado a estes símbolos. Ele não é um mistério, não está fechado. Apocalipse diz que revelação é uma revelação de Jesus Cristo. Tá? Então, quando nós estudamos ali o livro do Apocalipse, por exemplo, símbolos, bestas, o que significa bestas em Apocalipse? E em Daniel, e outros livros proféticos também, bestas significa reinos, tá certo? Vento, por exemplo, o livro de Jeremias 49:36 diz que simboliza destruição, guerras. Isso em profecia, tá certo? Não em história, ou em poemas, poesias, não. Em profecia, vento significa destruição, guerras. Água, na profecia, representa povos, nações, multidões, língua. Mulher representa a igreja. A mulher pura, a mulher vestida de sol, de Apocalipse 12, representa a igreja pura. Apocalipse 17, uma mulher vestida de púrpura, escarlata, assentada sobre uma besta, significa uma igreja falsa. Percebeu?
Um dia na profecia significa um ano. Um ano na profecia. Enfim, e isso não é a gente inventando, não. É a Bíblia dando a sua própria interpretação. É o Espírito Santo dando clareza à palavra de Deus. É só comparar texto com texto. Referências. O que eu não entendi aqui no livro de Apocalipse, deixa eu ver no livro de Daniel, deixa eu ver no livro de Isaías, deixa eu ver no livro de Jeremias, deixa eu fazer referência, tá? E Guilherme Miller, ele compreendeu muito claro essa questão simbólica da profecia, mas ele compreendeu também que Deus, ele tem um calendário, vamos assim dizer. Os eventos preditos que estavam nas profecias foram se cumprindo. Ao estudar a Bíblia, ele percebeu isso. Por exemplo, os 400 anos de permanência dos descendentes de Abraão lá no Egito, Miller percebeu que se cumpriu exatamente como estava na profecia. Os 40 anos de peregrinação no deserto, os 70 anos de cativeiro, as 70 semanas destinada a Israel, de Daniel 7, 8, né? Portanto, Deus, ele tem um cronograma. E a Bíblia, ela mostra que Deus tem um cronograma. Por exemplo, no livro de Marcos 1,15 diz que o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. Então, o reino de Deus é chegado, o tempo é chegado. Quer dizer, então tinha uma definição para o tempo. Olha, vai chegar o tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quer dizer, havia um tempo determinado para que Deus viesse através de Jesus, para que o Pai enviasse o seu filho através da pessoa de Jesus. Havia um tempo definido na profecia para o nascimento de Jesus. Percebe? Então, Deus tem um cronograma. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então havia, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então havia um tempo para Jesus morrer. Então a profecia lá de Daniel 8 e 9 fala das 70 semanas, da unção do Messias, do sacrifício que seria tirado. Significa o quê? Do momento que Jesus seria batizado, o que ocorreu por volta do ano 27, quando o sacrifício seria tirado por volta do ano 31, fala das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel, da vinda de Jesus, da unção de Jesus, da morte de Jesus, percebe? Então Deus tem um calendário, tá certo? Deus tem um calendário. E ele cumpre esse calendário. E a Bíblia diz, olha, lá no livro de Daniel, falando para Daniel, eu vim para dar a você inteligência e discernimento, em referência à profecia. Claro, ele estava se referindo à profecia das 2.300 tardes e manhã. Então Deus veio para dar inteligência, sabedoria, Daniel, interpretação, e ele vem a nós para nos dar inteligência e também interpretação. É quando nós buscamos com sabedoria. Agora, quando nós buscamos entender as coisas de Deus de acordo com o que eu quero, defender a opinião que eu quero, aí não dá certo, meus queridos. Portanto, meus amados, Jesus vai voltar em glória e majestade. Jesus vai voltar para recolher os seus. Existem muitas teorias com referência à volta de Cristo. Existe a teoria da volta secreta de Jesus. Isso é apenas teoria. Que Jesus vai voltar e arrebatar o seu povo. Um não vai ver, outro não vai ver. Vai arrebatar o que está do meu lado, né? O piloto do avião, arrebatar o motorista do carro, uma pessoa que está lá no campo, arrebata uma. E, meus queridos, olhe a interpretação profética. Não é assim que vai ocorrer. Jesus volta, né? Um arrebatamento secreto, e depois eu não sei para onde que ele leva esse pessoal, né? Esses arrebatados. Depois, daí algum tempo,
vem a besta, vem o anticristo. Mas não é isso que a Bíblia diz que ele vai voltar e todo olho verá, ele virá em glória e majestade com todos os seus anjos. Existe a teoria do amilenismo, do pós-milenismo. Jesus vai voltar, vai resgatar os seus fiéis, mortos ressuscitando, os mortos em Cristo, os justos sendo transformados, e juntos faremos um grande grupo ao encontrar o Senhor nos ares. Portanto, a Bíblia é muito clara nisso. Não há meio termo de inventarmos teorias de arrebatamento secreto, de pessoas que estão no purgatório, de pessoas que estão no limbo, de pessoas que estão no céu, pessoas que estão no inferno, enfim. Não, a Bíblia ela não tem meio termos, ela é muito clara nessa questão. Mas Jesus vai voltar. O mundo está sofrendo as dores do parto, como dizemos, né? Jesus vai voltar em glória e majestade. A profecia, ela tem o seu cronograma. Quando é que ele vai voltar? A Bíblia diz que eu e você não sabemos, nem o filho sabe, somente o pai sabe a hora que Jesus vai voltar. Um dia ele vai dizer, filho, vamos lá buscar os nossos queridos. Já chegou a hora, já deu o tempo. O cronograma se cumpriu. Vamos buscar os filhinhos, os céus vai se abrir. E Jesus, com todos os anjos celestiais, virá em glória e majestade. E o livro de Jeremias diz que ao som da trombeta, o livro de Apocalipse, o livro de Mateus, ele virá em glória e majestade e vai recolher os seus queridos dos 4 cantos da terra. E nós viveremos com Cristo e reinaremos para sempre. Guarde no seu coração essa esperança. Prepare-se para esse grande dia. Vá para a Bíblia. O Espírito da verdade, ele guia você em toda a verdade. Ele não deixa você enganado. Vamos orar, Pai querido, obrigado. Obrigado porque essa promessa motiva-nos. Essa promessa inspira-nos. Essa promessa dá-nos alegria, esperança, sentido para vivermos aqui. Porque nós temos a certeza de que logo mais o Senhor vai nos tirar desse mundo de sofrimento. Mas enquanto vivermos aqui, queremos viver com esperança, com alegria, confiantes no Senhor. Dá-nos a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, para vivermos os dias finais aqui nesse mundo, mas vivermos nos apegado a Ti. E suplicamos, ó Pai, que quando o Senhor voltar, nós queremos estar com o Senhor. Dá-nos esse privilégio. Prepara-nos pelo Teu Santo e bom Espírito. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.